Quantos trouxeram o Santo Livro? Eu quero ler convosco dois textos. O primeiro encontra-se no livro de Números, capítulo de número 26. Números 26, o versículo de número 11. Em seguida, os irmãos irão comigo lá no capítulo ou no Salmo de número 46. Números capítulo 26, versículo 11. Mas, entretanto, todavia, os filhos de Corá não morreram. Os irmãos repitam após mim: mas, entretanto, todavia, os filhos de Corá não morreram. Salmos de número 46. Está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas suas profundezas, ou nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, eu quero, pela graça de Deus, convidá-los para uma reflexão bíblica, considerando alguns pontos, ou elencando alguns pontos, dessas duas narrativas bíblicas. A primeira fala-nos, ou lembra-nos, de uma das tragédias mais terríveis que ocorreu nos dias de Moisés, quando alguns se insurgiram no meio da congregação, querendo colocar em xeque, querendo colocar no ridículo a liderança daquele a quem Deus escolheu, Moisés. A experiência foi tão terrível que diz o texto sagrado, lá pelo livro de Números, capítulo 13, que Coré, em algumas versões diz Corá, que era pertencente à família dos levitas, eles somando-se, ou somando forças com alguns outros homens, se levantaram contra a liderança de Moisés. E a narrativa bíblica nos diz que, diante desta resistência,
diante deste ato de rebeldia, o próprio Deus se levanta para advogar a favor do homem de Deus. Esse episódio nos leva a algumas reflexões. A primeira, o perigo. A primeira, a experiência terrível e negativa de todos aqueles que se insurgem contra aqueles a quem Deus chamou. Uma coisa que fica muito clara nas páginas sagradas é que Deus não apenas escolhe, Deus, além de escolher, Ele advoga a favor daqueles a quem Ele escolhe. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a ira do homem, ou a manifestação natural do homem, frente a algumas injustiças, não provocam a justiça de Deus. Mas quando nós esperamos no Senhor, e quando nós nos escondemos nele, o próprio Deus se levanta para advogar a favor destes que nele esperam. Eu acho lindo o Salmo de número 91, porque ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele eu confiarei. Perceba, quando a congregação representada por estes rebeldes se levantaram contra Moisés, diz a Bíblia que Deus se manifesta trazendo juízo sobre a casa de Corá. E o juízo foi tão terrível que diz o texto que Deus abriu a terra e eles foram engolidos vivos. Agora parece que os textos de Números capítulo 13 e os textos de Números 26, parece que eles estão em contrastes. Parece que eles não se encaixam. Por quê? Porque quando você abre lá no capítulo número 13 de Números, o texto é bem claro dizendo que todos eles foram tragados, exceto aqueles que não somaram na rebeldia. Todos aqueles que se levantaram, e diz o texto, e toda a casa deles. Mas quando você vai para o capítulo de número 26 de Números, no versículo de número 11, diz assim, capítulo 26, versículo 10, que quando Deus trouxe o juízo, Corá, Abirão e todos os demais que se insurgiram contra Moisés, eles foram tragados. Agora eu acho interessante essa conjunção adversativa no versículo de número 11. Porém, entretanto, todavia, os filhos de Corá não morreram. Ou seja, os filhos do rebelde, os filhos daquele que tramou a rebelião, os filhos daquele que somou forças para destruir e para apagar a história de Moisés e o ministério de Moisés, eles não morreram. Ora, o que esse texto quer nos levar a entender? O texto está querendo nos levar à seguinte reflexão: que os filhos de Corá, não obstante e conquanto os seus pais, aleluia, e os seus líderes tivessem se levantado contra Moisés, eles certamente disseram naquela ocasião: papai, nosso pai, nós lhe amamos, nós lhe respeitamos, nós lhe honramos, mas nós não podemos somar nesta trama, nós não podemos somar neste negócio, nós não podemos somar na rebeldia. Porque, ora, o texto está querendo nos revelar que os filhos de Corá eram crentes, eram fiéis, serviam a Deus, embora
embora os seus pais estivessem em uma trama de rebeldia contra a liderança, mas eles tinham a consciência que somar força contrária não é algo de Deus. Tentar dividir não é algo de Deus. Tentar separar não é algo de Deus. Porque a obra é de Deus. Os líderes são de Deus. A casa é de Deus. A igreja é de Deus. O rebanho é de Deus. Portanto, quem faz é Deus. Quem levanta é Deus. Quem advoga é Deus. Quem traz juízo é Deus. Nós não somaremos nesse projeto. Nós não somaremos nesse negócio. E quando veio o juízo de Deus, diz a Bíblia, porém, os filhos de Corá não morreram. Ora, o capítulo, ou o Salmo 46, talvez nos revele 3 verdades que conservam vivos os piedosos. Porque o Salmo 46 é o Salmo dos filhos de Corá. E quando eu me volto para o Salmo 46, à procura de uma resposta, e o porquê que o juízo de Deus não veio sobre os filhos de Corá, eu encontro pelo menos 3 verdades que me convencem que quem conserva esses princípios certamente não serão somados no juízo de Deus, mas viverão e sobreviverão diante da tragédia. A primeira verdade: aqueles que assistiram e que viram a mão de Deus contra a casa deles, contra a família deles, contra os pais deles. Percebam, eles têm consciência que a calamidade que veio sobre a casa deles não foi uma ação satânica e nem uma ação demoníaca. Eles têm consciência que a tragédia da qual a casa deles foi objeto não foi algo de natureza normal, não foi algo da natureza, não. Eles sabem que a tragédia que veio sobre a casa deles foi a própria mão de Deus soprando, abrindo a terra, destruindo os componentes da sua casa. Mas mesmo assim, eles vendo a mão de Deus vindo contra a casa, eles vendo a mão de Deus vindo com juízo sobre a sua casa, eles se levantam e dizem: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A questão é, meus irmãos, qual é a nossa consciência? Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa postura? Quando nós vemos a própria mão de Deus vindo contra aqueles que nós amamos, ou vindo contra a nossa casa, quando nós cultivamos a leve e muitas vezes constante certeza que porque nós amamos a Deus, nós jamais seremos objetos das calamidades de Deus. Se nós servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, conservamos a nossa fé, jamais seremos objetos das calamidades de Deus. O que veio contra a casa dos filhos de Corá, repito, foi a própria mão de Deus visitando a parentela, abrindo a terra diante dos olhos deles, mas diante da tragédia, diante do caos, diante do infortúnio, diante da perda, diante da morte, os filhos de Corá expressam piedade. Eles se levantam e cantam: Deus, o Deus que destruiu, o Deus que tragou, o Deus que matou, o Deus que varreu, o Deus que veio com juízo. Ele é o que para você, Corá? Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Aleluia! O que Ele fez causou dor, o que Ele fez causou luto, mas Ele continua sendo nosso Deus.
E Ele continua sendo nosso refúgio. Quantos podem dar glória a Deus por este Deus tremendo? Aleluia! Você está pronto para isso, meu irmão? Você está pronta para isso, minha irmã? Para viver as contrariedades, para viver as coisas mais, sei lá, complicadas, as coisas mais complexas diante do Senhor. Você está pronto para viver, para acordar e ver a mão de Deus soprando contra a tua casa, contra a tua vida, contra aquilo que você ama? Você está pronto? Ou você só adora quando as coisas são favoráveis? Quando as coisas são louváveis, quando as coisas causam alegria. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi dentro de casa, passando uma experiência terrível, indo pregar em um estado aqui do Brasil, se não me falha a memória, era Brasília. E antes de ir para o aeroporto, ter que deixar um dos meus parentes amarrado, sob medicamento, em uma clínica de pessoas doentes mentais. Eu disse: Jesus, eu estou indo pregar a tua palavra, falar que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta. Eu estou vivendo essa situação. É porque às vezes, quando você espera o canto do roxinol, lhe sobrevém o corvo. Às vezes você espera o céu azul, mas eis que te sobrevém as trevas. Mas até nas trevas, quem é fiel ao Senhor adora. E não coloque em xeque, aleluia, o conceito que Ele tem de Deus, não. Mesmo vivendo as coisas difíceis, o que Ele é para você? Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele continua sendo socorro. Veio o mal, veio a dor, veio a lágrima, mas quando Deus foi contra mim, eu me escondi em Deus. Quando o Senhor não fez aquilo que eu esperava, eu corri para Deus. Quando eu esperei o abraço de Deus e veio o silêncio de Deus, eu me apeguei em Deus. Quando eu esperei, aleluia, unidade de Deus, Ele veio, aleluia, contrário àquilo que eu esperava. Mas mesmo assim, eu disse: só em Deus eu me escondo, só em Deus eu descanso, só em Deus eu celebro. Levante a sua mão nessa noite, abra a tua boca e glorifica. Deus é refúgio na tempestade. Allah, sobre a nada. O interessante é o pronome possessivo. Deus é nosso. Eles comungavam da mesma certeza. Ele é nosso. Ele é nosso. Eu estava conversando com alguns amigos meus gaúchos, inclusive na casa de um amigo que eu estive em julho de 2023. Ele diz: Oséias, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Saímos só com a roupa do corpo. Perdemos tudo. E eu disse: e aí agora? Ele disse: continuamos crentes e servindo ao Senhor. Porque a verdadeira fé não está em coisas. A verdadeira fé está naquele que providencia todas as coisas. Naquele que é, aleluia. Dê um toque assim no seu irmão, diga: teu Deus é.
Diga, teu Deus é, aleluia. Teu Deus é, oh glória. E Ele é pelo menos 3 coisas para você. No tempo da adversidade. Primeiro, Ele é socorro. Terceiro, segundo, Ele é fortaleza. Terceiro, Ele é refúgio. Oh glória, pode vir a dor. Oh meu Deus é poderoso para me livrar. Quem pode dar glória a Deus nesta noite? Ele é o nosso refúgio. Se esconda nele. Fique nele. Aleluia. Corra para ele. Aleluia. Aleluia. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh glória. E como disse Davi, Ele faz os meus pés como a da corça. Ele prepara a minha mão para a batalha. Ele é meu Deus, é o meu Senhor. Oh bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está nesta noite lhe dizendo, oh glória, eu sou aquilo que você precisa. Quando você pensa que eu sou a tua contrariedade. E porque Ele é refúgio, e porque Ele é fortaleza, e porque Ele é socorro. Interessante que essas expressões deles aqui não apenas falam da fé individual e particular, mas falam também da consciência, pastor Félix, nacional de Israel. Porque, meus irmãos, cá para nós, não há nação na terra mais extraordinária que a nação de Israel. Pastor Denilson, não há. Menor que Sergipe, menor que o Piauí, ficado no deserto, cercado por inimigos. Todos os vizinhos de Israel são inimigos de Israel. Odeiam Israel. Desse tamanho. Mas diz a Bíblia, é a menina dos meus olhos. É o cálice de tontear. É o relógio escatológico de Deus. E como disse o Senhor pela boca de Moisés, o Senhor não está levando vocês para uma terra como o Egito, onde vocês semeavam a semente com o próprio pé porque tinha o Nilo. Eu estou levando vocês para uma terra de montes e de vales. É uma terra difícil, é uma terra totalmente inóspita, mas olha o segredo de Deus, terra sobre a qual está os olhos do Senhor. Oh glória, Deus está nos dizendo, o segredo não está no lugar, o segredo não está nas pessoas, o segredo não está na força humana, o segredo está no Deus que vê, no Deus que olha, no Deus que protege, no Deus que está sobre. Quem pode dar glória a Deus? Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Você pode estar no pior lugar, cercado de adversários, mas se Deus é contigo, aleluia. Oh glória, oh glória. Quem tem certeza disso? Oh glória, aleluia. Ele é, e porque Ele é, não temeremos. Não temeremos. Agora, olha a hipérbole bíblica. Ainda, meu pastor, que a terra trema e os montes estremeçam. Eu acho lindo o salmista. Ele está pintando um quadro de terror, de coisas impossíveis. Olha o exagero. Ainda que o monte estremeça, ainda que as águas tumultuem, ainda assim não temerei. Por quê? Porque é o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Oh meus irmãos, como nós precisamos confiar neste Senhor. Oh meus irmãos, sabe por quê, meus irmãos? Está nascendo no interior da igreja crentes ansiosos, crentes assombrados, crentes amedrontados, crentes perturbados. Meu Deus, será que eu vou vencer? Será que eu vou vencer essa angústia, essa dor, essa adversidade? E Satanás aproveitando essas vulnerabilidades
enfermidades, começa a injetar medo, começa a injetar pavor. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nesta noite. Ai, sobra na. Aleluia. 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 Ah! Ele é, digo, ele é. E ele está. Deus está no meio dela. Eita glória. Aqui se refere a Jerusalém. Ele está no meio. Você já percebeu que na Bíblia há momentos que Jesus está na frente, há momentos que ele está atrás, há momentos que ele está em cima e embaixo. Frente é direção, é ele que conduz. Se você ler Números capítulo 2, você vai ver que as 12 tribos de Israel, quem está me ouvindo, diga amém, eram divididas em 4 grupos de 3 tribos. Agora interessante, porque cada grupo tinha uma bandeira. Cada grupo tinha o quê? Bandeira. Que era o estandarte. Agora interessante, se nós pudéssemos entrar na linha do tempo e enxergar Israel de cima, se nós tivéssemos um drone, e enxergar Israel de cima no deserto, nós íamos ver que Israel andava em forma de cruz. E quem puxava o pilotão era uma tribo cuja bandeira era de leão. Você sabe que tribo era essa? Eram eles que puxavam e marchavam. Israel não andava no deserto bagunçado. Não era uma multidão de gente desorganizada, não. Quando eles saíam, era como um exército de bandeiras. E a nuvem em cima, meu pastor. E Deus no meio deles. Deus em cima, Deus no meio, Deus na frente. E eles marchavam. E não tinha nação que podia enfrentar Israel. Como disse Rabi, quando nós ouvimos a tua voz, nós trememos, porque nós sabemos que o Deus de vocês, Allah sobre a calabando cobre anai, Allah sobre a narras fica alabando ras. O Espírito de Deus estará aqui nesta noite. Ele está te dizendo: não temas, não temas, não temas. Quem tem glória, quem tem aleluia, abra a tua boca e glorifica o Deus que conduz a igreja. Aí eu vou entender Apocalipse 5. E eu chorava muito, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra tinha alguém digno de abrir o livro. Aí parece que eu estou vendo o ancião sai. Ei, João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, 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 venceu. Quem está entendendo da glória a Deus? Venceu. Ele está no meio, frente é direção, aleluia, retaguarda é proteção, oh glória, bendito seja Deus. Ele está no meio, é controle. Ele está dizendo: não arrebenta. Pode vir o vento que vier, pode vir o tsunami que vier, pode vir os demônios, Satanás e toda a reste do inferno. Eu estou no meio, eu estou no meio, eu estou no meio. Quem pode glorificar a Jesus Cristo aqui nesta noite? Levanta a sua mão comigo assim: você vai vencer no nome de Jesus. Lá em cima, o Deus que está no meio vai te conduzir. Aleluia. O Deus que está no meio, meus pastores, vai conduzir a igreja triunfante. O Deus que está no meio, o Deus do controle, o Deus do governo. Como disse Abacuque, o Senhor está no trono, cale-se diante dele toda a terra. Não temas. Eu
Eu termino agora. Sabe por que eles sobreviveram? Sabe por que os filhos de Corá não morreram? Eles não cultivaram o sentimento de decepção, de tristeza, porque Deus fez isso. Louvamos tanto na tua casa, louvamos tanto. Olha o que o Senhor, não. Eles não eram crentes amargurados. Eles eram adoradores. Deus fez, mas Ele é. Deus fechou, mas Ele é. Deus feriu, mas Ele é. Deus, aleluia, às vezes pareceu não estar, mas Ele é. Aleluia, o tempo escureceu, mas Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não apenas é, Ele está. Não veio. Mas eu concluo, porque a terceira imagem que os filhos de Corá vão pintar aqui é uma imagem extraordinária. Olha o que eles vão dizer a partir do versículo 8. Vinde, contemplai o quê? Contemplai que desolações, na minha versão diz que devastações tem feito na terra. Mas que Senhor é esse aí? Sempre é bom nós destacarmos, porque o versículo 8, o versículo 7, o versículo 8, na verdade em todo o Salmo, ele se descreve com um dos seus nomes. O nome aqui é Jeová Sabaote, ou seja, o Senhor da guerra. Diga comigo, o Senhor da guerra. Mas o Senhor seria o Deus da paz? Ele é o Deus da paz e Ele é o Deus da guerra. Porque Jesus é cordeiro e é leão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus está, e vinde contemplar as obras do Senhor. Que coisa linda. Venha ver o que Deus está fazendo na terra. Ei. Senhor dos exércitos, Jeová e Yahvé da guerra. E o que Ele faz? Ele diz, Ele tem feito as devastações na terra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. E Ele queima os carros no fogo. Oh, aleluia. O teu Deus, quando entra na guerra, Ele não entra para perder. O Deus da igreja, quando entra na guerra, não entra para perder. Quando Ele entra na guerra, se prepara o valente, porque Ele vai quebrar o arco, Ele vai despedaçar a lança, Ele vai queimar os carros do adversário no fogo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Com a permissão do nosso pastor, eu posso orar pela igreja, meu pastor? Se coloque de pé. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Olhe para mim aqui, estou terminando. Os salmistas estão dizendo: Senhor, vem para a guerra. E todas as vezes que você chama Deus para a guerra, para pelejar as tuas pelejas, quando você entrega na mão de Deus, Ele entra na batalha. Quem crê nisso? Você já viu o Salmo 18? Davi amarrado, do pé à cabeça, e lançado no fundo do mar. Davi: cordéis de morte me cercaram, correntes do inferno se apoderaram de mim. Amarrado e lançado no fundo do mar. Eu pergunto para vocês aqui: tem jeito de sair? Uma pessoa amarrada do pé à cabeça e lançada no fundo do mar? Não tem como, irmão. Só que ele diz assim, mas eu invoquei o Senhor, e do seu santo templo Ele me ouviu. Oh glória!
Aí diz assim, que quando ele ouviu, eu acho lindo a linguagem poética da Bíblia. Aleluia. Quando ele ouviu, diz assim, e a terra tremeu, e saiu fogo das suas narinas, e ele desceu voando nas asas do vento, e ele me pegou lá no fundo do mar, e colocou numa rocha firme. Oh glória! Que Deus tremendo! Allah sobre Anai, ele está aqui nesta noite, o teu guerreiro, o nosso guerreiro, o guerreiro da igreja. Quem acredita que ele vai pelejar a nossa peleja, quebra o arco e despedaça a lança. Eu vou orar contigo agora. Feche os teus olhos. Coloque a tua causa diante de Deus agora. Eu não sei qual é a tua causa. Eu não sei se é enfermidade. Eu não sei se é de natureza psíquica. Eu não sei se é de natureza emocional. Eu não sei se é de natureza financeira. Eu não sei se é de natureza familiar, conjugal, filial. Eu não sei. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor dos Exércitos estará aqui nesta noite. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro. Ele está no meio. Ele está no controle. E agora ele vai descer para te trazer vitória. Se você crê nisso, abre a tua boca e comece a adorar a Jesus Cristo, porque ele está aqui. Deixa eu ouvir a voz da igreja. Deixa eu ouvir a voz da igreja que ora. Deixa eu ouvir a voz da igreja que ora. Deixa eu ouvir a voz da igreja que ora. Aleluia, já tem crente adorando ali no meio. Tem crente adorando lá atrás, que coisa linda. Aleluia, estamos adorando aqui no altar. Bendito seja o nome do Senhor. Tem crente adorando aqui para todo lado. Que coisa linda. A igreja está tomada pela graça e pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele que sopra, 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 sopra. Abre a tua boca, crente quebrado. Aleluia, o Espírito de Deus está nesse lugar. Ó Deus, nesta hora eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua grei, eu oro pela tua eleita, eu oro pelos teus filhos. Desça agora, Senhor, desça com vitória, desça com graça, desça com salvação. Agora receba a cura, receba renovo, receba agora ao Espírito, Espírito, alabandarabachandaraia, alai sobre a calabachuriana raça. Aleluia, adora a Jesus Cristo de Nazaré.